As intervenções dos Estados Unidos na América Latina, não só contra a Venezuela, mas também ameaças contra o México, Panamá, contra a Colômbia, estão fazendo com que alguns líderes acirrem os seus ânimos. Gustavo Petro, talvez um dos grandes opositores ao governo Trump e ao imperialismo americano na América Latina, propõe a retomada da Gran Colômbia, com uma votação popular para o estabelecimento de um novo estado com mais de 100 milhões de habitantes, recursos gigantescos, que representaria uma resistência contra a intervenção americana na América Latina. E aí, galera, será que é possível essa proposta? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos. E muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não sabe, eu tenho a minha empresa chamada Professor Ricardo Marcílio, que é responsável não só pelo canal, mas por vários outros serviços. Vocês sabiam que, apesar de chamar Professor Ricardo Marcílio, se eu não tivesse o registro no INPI, eu corria risco de perder o nome da minha empresa, tanto por alguém que poderia usar sem querer, ou até mesmo, claro, por má fé. Para fazer o registro é muito demorado, é burocrático, é difícil. Por isso, eu recomendo para vocês que a mesma empresa que fez o registro para mim, que é a Muvon, faça o serviço para vocês. O serviço ele tem um preço muito competitivo, deixa muito rápido, desburocratizado e você se preocupa com o que realmente interessa, que é gerar valor a partir dos seus negócios. Então, link na descrição e conta com o serviço da Muvon para garantir a segurança da sua empresa. Então, bora lá pro vídeo. Seguinte. A gente sabe que os Estados Unidos estão fazendo uma ofensiva imperialista na América Latina, e não são palavras minhas, são palavras dos Estados Unidos, com o Trump falando de doutrina Monroe, uma retomada da doutrina Monroe do século XIX, né? Ou seja, América para os americanos, o documento de estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos, falando dos americanos retomarem o protagonismo na América Latina, Pete Hegseth falando que a América Latina vai ser o quintal dos Estados Unidos, as ações na Venezuela, não estou discutindo se você concorda ou não, mas foram ações de fato, né? Sem autorização da comunidade internacional, que aconteceram na Venezuela, ameaças contra a Colômbia, ameaças contra o México, uma retomada mais efetiva do Canal do Panamá, ou seja, é fato que os Estados Unidos estão aumentando sua presença geopolítica e expulsando os chineses, os russos e outros que eles considerem que não seriam aliados do regime americano. E se hoje a gente tem uma América Latina bastante dividida, eu vou falar para vocês que o Milei até está propondo uma espécie de bloco da direita para lutar contra a esquerda, contra o que ele chamou de câncer do socialismo, é fato que a América Latina está dividida, né? Então você tem países como a Honduras, por exemplo, que agora tem o Asfura como líder, que é um aliado dos Estados Unidos, Nayib Bukele, o Milei, o Penha, o Daniel Noboa, por exemplo, do Equador, em compensação governos mais à esquerda. Sejam, por exemplo, Yamandu Orsi do Uruguai, seja, por exemplo, o Brasil mesmo, né, do Lula, a Colômbia de Gustavo Petro, o Chile de Boric, se bem que o Cast foi eleito, né, enfim. Mas é uma América Latina bastante dividida. O Gustavo Petro, preocupado com as consequências desse aumento da presença dos Estados Unidos na América Latina, fez um post dando a ideia de retomar a Gran Colômbia. Segundo ele, esta é a Gran Colômbia, apresentando o mapa ali na sua postagem. Foi a ideia de Simão Bolívar e eu proponho, por meio da votação constituinte, que a reconstruamos como uma confederação de nações autônomas. Teríamos políticas comuns sobre as questões propostas pelo povo. Sem dúvida, isso incluiria uma política comercial voltada para a industrialização e para o cumprimento do nosso papel geopolítico como centro mundial e da América Latina. Um centro de energia limpa, conhecimento e infraestrutura de alta tecnologia para mobilidade e comunicação. Com base nesses princípios, haveria um parlamento da Gran Colômbia, um tribunal de justiça e um conselho governante, semelhante à União Europeia ou aos Estados Unidos. Há um potencial gigantesco de turismo e de conectividade global. E, de fato, Gustavo Petro, quando fala dos potenciais dessa Gran Colômbia, não está mentindo. Se a gente pegar, fica com mais ou menos 100 milhões de habitantes, ou seja, uma grande população. Isso já dá um outro peso geopolítico. A gente fala de territórios que pegam a Colômbia, a Venezuela, parte da Guiana, que são reservas gigantescas de petróleo. Com certeza, a Gran Colômbia seria o espaço com a maior reserva de petróleo do planeta. A Colômbia, por exemplo, tem grande produção de café, tem grande produção, por exemplo, de carvão. A Venezuela tem grandes reservas de ouro, bem como o espaço que seria da Guiana. Se a gente pegar a região do Equador também,
também produções importantes, também tem petróleo, tem produção de banana, ou seja, seria um território gigantesco. A gente fala, por exemplo, de reservas importantes também de minerais metálicos, seja no espaço da Amazônia, a própria área litorânea aqui do Brasil. A gente chama de a nossa Amazônia Azul, mas é muito similar aos espaços também dos outros países latino-americanos. É uma região que tem grande biodiversidade, potencial de exploração biológica, reservas naturais, ou seja, potencial tem para turismo e exploração econômica. Essa ideia, ela não é nova. Ela remonta, como o próprio Gustavo Petro falou, às ideias de Simão Bolívar. Simão Bolívar, ele foi um dos grandes responsáveis pelo processo de independência da América Latina frente aos espanhóis. Só que ele tinha um sonho, que era formar como se fosse uma espécie de mega país, uma mega formação, uma unidade territorial, queria, segundo ele, né, do México até a Terra do Fogo, que seria o espaço ao sul da Argentina. O que a gente teve foi, de 1819 até 1831, essa Gran Colômbia, que pegava ali espaços, né, do Panamá, da Venezuela, da Colômbia, do Equador, enfim, entre outras porções. É fato que esse espaço, ele acabou se dissolvendo, acabou fracassando, se bem que, enfim, né, durou aí cerca de 12 anos. 12 anos, né? Por quê? Quando a gente fala de uma espécie de confederação de um espaço grande, isso gera alguns benefícios, como, por exemplo, essa possibilidade de exploração, potencial de mercado consumidor, tudo tal, mas disputas internas também. Conflitos regionais, dificuldades geográficas, até mesmo questões políticas internas. Por exemplo, o Simão Bolívar, ele era um cara bastante centralizador. Alegava que não podia ter um federalismo porque isso poderia incentivar movimentos separatistas. Em compensação, Francisco de Paula Santander, que era um outro governante que acabou sendo depois o que seria o presidente da Colômbia, quando houve a separação da Gran Colômbia, era muito mais a favor de uma independência, não independência total, mas maior autonomia dos estados. Ou seja, conflitos internos e até mesmo conflitos políticos levaram à separação. Vamos ser sinceros, galera? O que a gente percebe no mundo hoje? Vamos pegar como exemplo a União Europeia. Eu venho trazendo isso constantemente para vocês. A ideia de um poder centralizador, com o Conselho Europeu, uma Comissão Europeia, um Parlamento Europeu e a retirada do poder dos Estados nacionais, em detrimento desses governos mais cosmopolitas, mais internacionalistas, vem perdendo credibilidade. Poxa, cara, o que a gente vê hoje é movimentos como o da Marine Le Pen, como o Vox, como o Chega em Portugal, como o Irmãos Itália, por exemplo, na Itália, da Giorgia Meloni, que são governos muito mais nacionalistas. Se na Europa, que a gente sabe que tem um pouco mais, pelo menos nesse momento, claro, de uma convergência política, isso não está dando certo com movimentos dos eurocéticos que não creem nessa junção crescendo, eu creio que na América Latina seja ainda pior. Vamos pegar, por exemplo, nesse momento, essa Gran Colômbia. Teria um tribunal comum, um parlamento comum, a ideia de políticas comuns. Isso já foi, entre aspas, tentado no Unasul. O Unasul, por exemplo, ele foi criado no contexto dos anos 2000, em que grande parte dos países, até com uma resposta ao neoliberalismo da década de 90, entraram no que a gente chama de onda rosa, com alguns governos mais sociais-democratas, o Uruguai, por exemplo, de Mujica, o Brasil com Lula, o Chile de Michelle Bachelet, e alguns países mais também bolivarianos. Aliás, olha o Simão Bolívar sendo retomado aí, né? O movimento bolivariano, que foi liderado pelo Hugo Chávez, pelo Evo Morales, pelo Rafael Correa, ele pregava não exatamente uma união de todos os países do México até o Círculo de Fogo, como foi Simão Bolívar no século XIX. Mas ele pregava uma resistência, se naquele contexto era uma resistência ao imperialismo espanhol e ao imperialismo dos Estados Unidos, que estava crescendo, nesse contexto do século XXI, o neobolivarianismo, o bolivarianismo do século XXI, pregava uma estatização dos recursos naturais, o rompimento, talvez não total, mas pelo menos parcial, com as relações econômicas e diplomáticas com os Estados Unidos, acusando os americanos de serem imperialistas, mas nem o Hugo Chávez pregava essa união política porque sabia, claro, que isso seria praticamente impossível. Era uma ideia de um bolivarianismo, de uma resistência ao imperialismo americano. Penso eu que essa ideia do Gustavo Petro tende a não dar certo. Outros movimentos foram tentados. A gente pega, por exemplo, o próprio Bolsonaro, quando era presidente do Brasil. Ele não gostava, claro, do Unasul, porque tinha um viés muito mais à esquerda, e ele tentou, naquele contexto, seja com, por exemplo, Pinheira do Chile, seja com Maurício Macri da Argentina, a formação do ProSul,
acabou também fracassando, eram pouquíssimos países. E como eu sempre falo para vocês, o normal da América Latina é a instabilidade política. Então nós temos governos de esquerda, depois tem ondas de direita, você tem constantes trocas ali, é difícil você ter uma coordenação. Geralmente os chefes de governo, eles não pensam de maneira como governos, aliás, como estados, e sim como governos, imprimindo suas políticas, em detrimento de políticas comuns para toda a América Latina, e isso dificulta maiores integrações. O Milei está tentando propor agora, nesse momento, a ideia também de um movimento de direita em resistência ao movimento woke, ao que ele chamou de câncer do socialismo na América Latina. Ele fala que já existem 10 países e que está apresentando essa proposta para outros países também aderirem à proposta. Também tem, penso a ser, que tende a ser um grande fracasso. Ou seja, resultado final, né? Não creio que essa ideia de Gran Colômbia vai dar certo. Acho que essa ideia que ele está propondo de um tribunal, de um parlamento, de conjunto de administração pública conjuntos, não tende a dar certo. Entendam, eu não estou falando que não deve haver uma integração da América Latina. Para mim, quanto mais houver políticas comuns de comércio, de turismo, isenção de vistos para turistas, trocas comerciais, acho que é benefício, cara. Os países do sul global, eles devem se unir, mas penso que não exatamente com uma instituição política por trás. Porque, com certeza, as divergências, movimentos nacionalistas, resistências podem surgir. Vou dar exemplo. Vai ser criado um parlamento comum dessa Gran Colômbia aí. E aí, vai ser eleito de acordo com o número de população de cada um dos países? Ou vai ser eleito de acordo com a quantidade de recursos naturais? Ou vai ser eleito de acordo com o tamanho do território que vai ser abrangido por essa Gran Colômbia? Tenho certeza que haverá reclamações. E aí, galera, acho que a ideia do Gustavo Petro vai pra frente? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.